Essa espelunca caindo aos pedaços é a sua cara, ele gritou, abandonando-a com o filho pequeno e uma sorveteria falida. Mal sabia ele que, com receitas da mãe e a força que só o amor de um filho dá, ela transformaria aquele quiosque em um império de sabor, e as lágrimas dele seriam o seu troféu mais amargo. O cheiro de maresia se misturava ao odor de fracasso. Laura sentia a brisa do final de tarde em seu rosto, mas ela não trazia alívio. Apenas o eco das palavras de Fernando, seu marido, que ainda zumbiam em seus ouvidos. A moto dele já havia sumido na curva da Avenida da Orla, mas a imagem de seu sorriso desdenhoso estava gravada em sua mente. Ao seu lado, a mãozinha de Léo, seu filho de 4 anos, segurava a barra de seu vestido. Mamãe, por que o papai foi embora bravo? Como ela poderia explicar para aqueles olhos puros e confusos que o bravo era permanente? Que o pai dele os havia deixado, trocando a família por uma promessa vaga de vida de verdade na cidade grande, em São Paulo. Fernando, com seu charme fácil e seus esquemas mirabolantes, sempre sonhou com o sucesso rápido. E para ele, Laura e Léo haviam se tornado âncoras. Ele nos deixou, meu filho, ela sussurrou, a garganta fechando. Mas nós vamos ficar bem. Uma mentira que ela precisava desesperadamente que se tornasse verdade. O cenário daquele abandono era um quiosque de praia caindo aos pedaços. Era o último dos investimentos fracassados de Fernando. Ele o comprara com o resto do dinheiro da venda do pequeno apartamento deles, uma venda que ele fizera pelas costas de Laura e o batizara de Onda de Sabor. A onda de fato veio e levou tudo, deixando para trás apenas a estrutura de madeira, corroída pelo sal, com a tinta descascando e um ar de melancolia. Fica com essa espelunca. É a sua cara. Combina com gente sem ambição que não serve para nada, ele gritara, jogando a chave enferrujada aos pés dela. Pelo menos o aluguel está pago por 3 meses. Se vira. Agora, com o sol se pondo no horizonte e pintando o céu de tons de laranja e roxo, Laura se sentia a pessoa mais solitária do mundo. O som das ondas quebrando na areia, que antes a acalmava, agora parecia zombar de sua desgraça. Os turistas já tinham ido embora. A alta temporada estava no fim, e a pequena cidade litorânea logo mergulharia em sua calmaria de inverno. Com Léo no colo, ela abriu a porta do quiosque. O rangido foi o som da derrota. Por dentro, o caos. O balcão estava empoeirado, o chão pegajoso. Em um canto, um freezer vertical antigo, com a porta de vidro manchada, e um pequeno freezer horizontal, ambos desligados. Uma batedeira planetária de segunda mão, que Fernando comprara com grandes planos, estava em cima do balcão, coberta por um pano sujo. Aquele lugar era um mausoléu dos sonhos de outra pessoa, e agora era sua prisão. Ela sentou em um banquinho bambo, o único móvel ali, e o desespero a envolveu como um nevoeiro frio. Não tinha para onde ir. Sua família morava longe, em outro estado, e ela não queria preocupá-los com seu fracasso. Fernando levara tudo. Na sua bolsa, restavam apenas R$ 47 e alguns pertences. Léo, sentindo a tristeza da mãe, deitou a cabeça em seu ombro. Eu queria o sorvete de morango da vovó, ele murmurou com a voz sonolenta. O coração de Laura deu um salto dolorido. Vovó, sua mãe, falecida há 2 anos, era uma cozinheira de mão cheia, e sua especialidade era o sorvete caseiro que fazia para os aniversários da família. Não era sorvete de massa comprada, era alquimia. Ela usava frutas frescas, leite da fazenda, ovos caipiras. O de morango, o preferido de Léo, levava pedaços da fruta e um toque de hortelã que perfumava a casa inteira. Automaticamente, a mão de Laura foi para sua bolsa. Lá dentro, entre documentos e fraldas de Léo, estava o bem mais precioso que possuía, o caderno de receitas de sua mãe. A capa de couro estava gasta, as páginas amareladas, manchadas de baunilha e chocolate. Era sua herança, um legado de amor e sabor. Ela abriu o caderno. A caligrafia elegante de sua mãe parecia saltar da página. Sorvete de morango da vovó, dizia o título. E abaixo, a lista de ingredientes simples e o modo de preparo detalhado, cheio de segredos e dicas. Naquele momento, em meio à sujeira e ao desespero,
Uma pequena chama se acendeu no peito de Laura. Era a memória de sua mãe, a lembrança do sabor daquele sorvete, o pedido inocente de seu filho. Fernando a chamara de mulher sem ambição, sem sonhos. Mas talvez seus sonhos não fossem pequenos. Talvez eles apenas tivessem o sabor da simplicidade, da verdade, do amor contido em uma colher de sorvete. Você quer o sorvete da vovó, meu amor? Ela perguntou a Léo, a voz embargada pela emoção. A mamãe vai fazer. A mamãe vai fazer o melhor sorvete de morango do mundo, só para você. A promessa era um farol na escuridão, mas a realidade era um oceano de dificuldades. O primeiro passo era testar os equipamentos. Ela ligou os freezers na tomada. Silêncio. Nenhum barulho do motor, nenhuma luz. Estavam mortos. A batedeira, milagrosamente, funcionou. Mas de que adiantava sem ter onde congelar o sorvete? O desânimo ameaçou voltar, mas a imagem do rosto de Léo, esperando por seu sorvete, a manteve de pé. Ela precisava de dinheiro. Olhou para seu pulso. Usava um relógio simples, de pulseira de couro, presente de seu pai em seu aniversário de 18 anos. Era sua única joia, além da aliança que agora parecia queimar em seu dedo. Com o coração pesado, ela tirou o relógio. Arrancou a aliança e a jogou num canto escuro do quiosque. Aquele símbolo de mentiras não lhe servia mais. O relógio, no entanto, era uma memória de amor verdadeiro e seria ele a financiar o começo de sua nova vida. Na manhã seguinte, deixou Léo com uma vizinha por 1 hora, uma senhora que vendia cocadas na praia e que a olhou com pena. Laura caminhou até o centro da cidadezinha e entrou na única loja de compra e venda de ouro. O homem mal olhou para o relógio e ofereceu R$ 250. Era um roubo, ela sabia, mas era tudo o que tinha. Aceitou. Com o dinheiro no bolso, sentiu uma mistura de tristeza pela perda e uma vertigem de poder. Era o primeiro dinheiro que era só dela em muito tempo. Procurou por um eletricista. Encontrou um rapaz que concordou em ir até o quiosque. O diagnóstico foi rápido. Os motores dos 2 freezers estavam queimados. O conserto de cada um custaria R$ 300. O mundo de Laura desabou novamente. Seus R$ 250 não pagavam nenhum deles. Sentou-se na areia do lado de fora do quiosque, observando as ondas, sentindo-se a pessoa mais estúpida do mundo. Foi quando um homem se aproximou. Era o dono da quitanda da esquina, um senhor de cabelos brancos e olhos gentis, conhecido como Seu Elias. Ele a conhecia desde pequena. Laura, minha filha. O que se passa? Viu o eletricista saindo com uma cara não muito boa. Com lágrimas nos olhos, ela contou tudo. O abandono, a falta de dinheiro, os freezers quebrados. Seu Elias ouviu pacientemente, balançando a cabeça. Fernando sempre foi um sonhador de voos curtos, ele disse com um suspiro. Mas você, Laura, você tem as raízes da sua mãe. Ela era uma mulher de força. Ele pensou por um instante. Façamos o seguinte. Eu conheço o rapaz que conserta os motores. Vou falar com ele. Digo que garanto o pagamento. Você me paga quando puder. E mais, vai precisar de frutas, não vai? Pode pegar o que precisar na minha quitanda. Anotamos tudo num caderno, sem pressa. Laura o encarou, sem palavras. A generosidade dele, a confiança que ele depositava nela sem pedir nada em troca, era mais do que ela poderia esperar. Seu Elias, eu não sei como agradecer. Agradeça fazendo o melhor sorvete que essa cidade já viu, ele disse com uma piscadela. Agora, mãos à obra. 3 dias depois, o motor de um dos freezers, o horizontal, roncava suavemente. Um som celestial para os ouvidos de Laura. Com o crédito que seu Elias lhe dera, ela comprou os morangos mais vermelhos e frescos, leite, creme de leite e um toque de baunilha. Na sua pequena batedeira planetária, ela seguiu a receita da mãe à risca. Preparou a calda, misturou os morangos frescos, sentindo o perfume encher o pequeno quiosque. O creme rosado e aveludado foi para o freezer, e a tortura da espera começou. Horas depois, ela abriu a tampa. Com uma colher, pegou uma pequena porção. O frio intenso, a doçura da fruta, a cremosidade perfeita, o toque sutil da hortelã no final. Era o sabor da sua infância, o sabor do amor de sua mãe. Ela serviu a primeira tigela para Léo.
Ele comeu com os olhos brilhando, o rosto se sujando de rosa. Igual o da vovó, mamãe, ele celebrou. Com o coração batendo forte, ela pegou um banquinho, uma placa de papelão e escreveu com um pincel atômico: Sorvete da Laura, sabor de verdade. Não tinha casquinhas, nem potes bonitos. Comprou com seus últimos trocados alguns copos de plástico e colheres. Sentou-se e esperou. O sol da tarde começava a amolecer. Um grupo de pescadores que voltava do mar parou, curioso. É bom mesmo, moça? Perguntou o mais velho com a pele curtida pelo sol. É feito com o coração, respondeu Laura. Ele deu de ombros e pediu um. Me vê um desse de morango, então. Laura serviu no copinho de plástico. O homem provou. Parou. Olhou para o copo, depois para ela. Seus olhos se arregalaram. Minha Nossa Senhora, ele disse, e deu o copo para os outros provarem. Em minutos, todos eles queriam um. No final daquele dia, Laura contou o dinheiro. R$ 32. Olhou para o quiosque, para a batedeira, para o freezer roncando. Olhou para o caderno de receitas de sua mãe sobre o balcão. Não era um império. Não era nem mesmo uma vida estável. Mas não era mais o gosto amargo do abandono. Era o primeiro, e mais doce, sabor da esperança. Os R$ 32 da primeira venda foram o milagre que Laura precisava. Com eles, ela não comprou nada para si, mas reinvestiu cada centavo. Comprou potes de plástico mais decentes, colheres coloridas que Léo escolheu e mais morangos frescos de seu Elias, que a olhava com um orgulho paternal por cima de seus óculos. Aquele quiosque maltratado na ponta da orla começou a ter um sopro de vida. A rotina de Laura era a de uma equilibrista em corda bamba. As manhãs eram dedicadas à produção. Com Léo brincando a seus pés com conchas e potes vazios, ela se entregava ao ritual de transformar frutas em creme gelado. Era um balé de movimentos precisos, ditados pelas anotações no caderno de sua mãe. O restante do dia era uma longa e paciente espera pelos clientes, que apareciam aos poucos, como a maré que sobe devagar. Seus primeiros clientes fiéis eram os trabalhadores locais. Os pescadores que voltavam do mar com o barco cheio, os rapazes que alugavam cadeiras de praia, as mulheres que vendiam artesanato na areia. Eles eram a alma daquela cidade fora da temporada, e foram os primeiros a reconhecer que o sorvete de Laura era diferente. Não tinha o sabor artificial e excessivamente doce das grandes marcas. Tinha gosto de fruta de verdade, colhida no ponto certo. Mas Laura logo enfrentou seu primeiro grande desafio empresarial, um que não estava no caderno de sua mãe: a sazonalidade. Os morangos perfeitos, que eram a estrela de seu negócio, começaram a ficar mais raros e caros com a mudança da estação. Os que ela encontrava já não tinham a mesma doçura, o mesmo perfume. Você não pode lutar contra a natureza, minha filha, aconselhou seu Elias, enquanto arrumava caixas de milho verde em sua quitanda. A beleza do nosso Brasil é que a terra sempre nos dá alguma coisa. Se a era do morango passou, a do milho chegou. Dance com a música que a estação toca. As palavras do velho comerciante ecoaram em sua mente. Ela voltou para o quiosque, abriu o caderno de sua mãe e encontrou a página: Sorvete de milho verde, para dias de festa junina. A memória a transportou. Lembrou-se do cheiro de milho cozido na casa de sua avó, das bandeirinhas coloridas, da alegria simples das festas de São João. Era isso. Ela não venderia apenas sorvete. Venderia memórias. O processo era mais complexo. Exigia ralar o milho fresco, cozinhar o creme lentamente até atingir a consistência perfeita. O resultado, no entanto, foi espetacular. Um sorvete amarelo claro, com a doçura natural do milho, um toque de canela e uma cremosidade que abraçava a boca. Quando ofereceu a primeira prova para um de seus clientes, um pescador chamado Davi, um rapaz jovem e quieto que sempre pedia o de morango, ele fechou os olhos. Moça, isso aqui tem gosto da fogueira na roça do meu avô, ele disse, com um sorriso genuíno que transformou seu rosto cansado. O sorvete de milho foi um sucesso. Logo depois, Laura se atreveu a fazer outro clássico do caderno, o de doce de leite. Mas ela não usou o doce pronto. Comprou leite fresco, açúcar e, com uma paciência de monge, cozinhou a mistura por horas a fio, mexendo sem parar,
até obter um doce de leite escuro, aveludado, com pedacinhos levemente caramelizados. O sorvete ficou uma obra-prima. A marca Sorvete da Laura começava a se consolidar entre os moradores. O quiosque se tornou o lugar do sorvete de verdade. Foi nessa época que ela conheceu Joana, uma mãe solteira como ela, que vendia cangas e bijuterias numa barraca próxima. As duas se aproximaram pela afinidade da luta diária. Amiga, seu sorvete tem alma, mas esse quiosque ainda tem cara de fantasma, disse Joana um dia, com sua honestidade brutal. Você precisa colocar sua alegria nessas paredes. A ideia pegou Laura de surpresa. Com o pouco dinheiro que conseguiu economizar, as duas foram a uma loja de tintas. Compraram tons de azul, amarelo e branco. No domingo, dia de pouco movimento, elas, Léo e a filha de Joana, a pequena Bia, transformaram o quiosque. Pintaram ondas azuis na base, um grande sol amarelo na parede lateral e nuvens brancas no teto. Foi uma tarde de risadas, mãos sujas de tinta e a construção de uma amizade sólida. O quiosque agora brilhava na orla, um ponto de cor e vida. Mas a vida na costa também tem seus perigos. Numa noite de lua cheia, o mar se levantou. Uma ressaca forte, com ventos que assobiavam, castigou a orla. Laura passou a noite em claro, abraçada a Léo, ouvindo o barulho das ondas quebrando com violência e o vento chacoalhando seu frágil abrigo. Pela manhã, o estrago era visível. O mar não havia chegado a levar o quiosque, mas o vento rasgara parte do toldo, derrubara a placa com seu nome e a maresia salgada havia infiltrado em tudo. Ao abrir a porta, viu, com o coração apertado, que uma goteira havia se formado bem em cima de seu pequeno estoque de açúcar, empapando quase todo o saco. O desespero bateu à porta. Sem açúcar, não havia produção. Sem produção, não havia venda. Sem venda, não havia dinheiro para o aluguel do quiosque, que venceria em 2 semanas. Enquanto ela tentava salvar o que podia, desanimada, viu Davi, o jovem pescador, se aproximar. Ele olhou para o pequeno estrago, para o rosto abatido de Laura, e não disse nada. Apenas foi até seu barco, voltou com uma caixa de ferramentas, uma escada e um pedaço de lona reserva. Deixa que eu dou um jeito nesse telhado, dona Laura, ele disse simplesmente. Vento forte é normal por aqui. A gente aprende a remendar. Enquanto Davi, ágil e forte, subia na estrutura para consertar o toldo e pregar a placa de volta no lugar, Laura o observava comovida. Ele não pediu nada em troca. Quando terminou, suado e com as mãos sujas, ele apenas sorriu. Pronto. Firme como uma rocha agora. Davi, eu não sei como te pagar, disse Laura com os olhos úmidos. O açúcar estragou quase tudo. Não se preocupe com isso, ele respondeu, tirando do bolso uma pequena nota. Hoje eu que pago. Me vê um sorvete de doce de leite, o melhor do mundo, que a gente fica quite. Aquele gesto simples, aquela solidariedade desinteressada, aqueceu o coração de Laura mais do que o sol da manhã. Ela percebeu que, embora Fernando a tivesse deixado sozinha, ela nunca esteve verdadeiramente desamparada. Havia uma rede invisível de boas pessoas ao seu redor. Seu Elias, Joana, Davi. Naquele dia, ela usou o pouco açúcar que restou para fazer uma pequena leva de sorvete de limão, usando os limões do quintal de Joana. Vendeu tudo. Com o dinheiro, comprou mais açúcar. O ciclo recomeçou, mais forte desta vez. O quiosque, agora remendado e mais seguro, com sua pintura vibrante, tornou-se um símbolo de resiliência. Laura aprendeu a dançar com as estações, oferecendo sorvete de manga na primavera, de jabuticaba no verão, de milho no inverno. Ela sobreviveu à sua primeira baixa temporada, à sua primeira tempestade. Olhando para Léo, que agora desenhava barcos na areia ao lado do quiosque, ela sentiu uma paz que não era a ausência de problemas, mas a certeza de que era forte o suficiente para enfrentá-los. Ela não era rica, mal conseguia guardar dinheiro, mas estava construindo algo sólido, real. Um negócio, uma reputação, uma rede de amigos e, o mais importante, um futuro para seu filho, uma colher de sorvete de cada vez.
A calmaria após a tempestade trouxe a Laura uma falsa sensação de segurança. Com o quiosque remendado, uma clientela local fiel e a amizade de pessoas como seu Elias, Joana e Davi, ela sentia que finalmente havia construído uma pequena jangada para navegar no oceano de incertezas. A sorveteria da Laura se tornara um ponto de referência afetivo na orla. As pessoas não vinham apenas pelo sorvete, vinham pela conversa, pelo sorriso de Léo, pela sensação de pertencimento que emanava daquele cantinho colorido. Os sabores do caderno da mãe continuavam a ser seu mapa. Ela lançou o sorvete de fubá com goiabada, que tinha gosto de bolo de avó em um dia chuvoso, e o de maracujá com gengibre, uma combinação ousada que despertava os sentidos. Cada novo sabor era uma celebração, uma prova de que a criatividade podia florescer mesmo nas condições mais adversas. Mas a vida, especialmente para quem tenta se reerguer por conta própria, raramente oferece um mar sem ondas. A nova tempestade não veio do céu, mas em um carro oficial da prefeitura. Era uma terça-feira modorrenta. Um homem de camisa social, com uma prancheta na mão e uma expressão azeda, parou em frente ao quiosque. Era um fiscal. Ele pediu, com a frieza da burocracia, o alvará de funcionamento do estabelecimento. Laura sentiu o sangue gelar. Alvará? Ela nunca tinha pensado nisso. Em sua luta pela sobrevivência diária, a papelada da prefeitura parecia um luxo de outro mundo. Eu estou começando agora. Ainda não tive tempo de ver isso, gaguejou ela. O fiscal não demonstrou um pingo de compaixão. Sem ver isso, sem negócio. A senhora está operando de forma irregular. Tem 30 dias para apresentar a licença sanitária e o alvará de funcionamento na prefeitura. Caso contrário, o quiosque será lacrado. Ele entregou a ela uma notificação, uma folha de papel que pesava mais que 1 tonelada, e foi embora, deixando para trás um silêncio carregado de pânico. Lacrado. A palavra ecoava em sua cabeça. Tudo o que ela construiu, cada moeda economizada, cada noite mal dormida, poderia ser desfeito por causa de um carimbo, de um pedaço de papel. Naquela noite, ela não conseguiu pregar o olho. A lista de exigências na notificação era um labirinto. Precisava de um CNPJ como microempreendedora individual, laudos, certidões e, o pior de tudo, taxas. Taxas que somavam mais de R$500, um valor que ela não tinha, e que levaria meses para juntar. O quiosque também precisaria de adaptações. Uma pequena pia com água encanada, um extintor de incêndio, uma lixeira com tampa. Era um pesadelo. Pela manhã, desabafou com seu Elias, mostrando-lhe o papel. Ele leu, suspirou e ajustou os óculos. Ah, a prefeitura. Sempre dificultando a vida de quem trabalha. Mas não se desespere, Laura. Não é um bicho de 7 cabeças, é só um polvo de muitos braços. Eu te ajudo a entender essa papelada. E o dinheiro, a gente dá um jeito. E a ajuda da comunidade, que antes fora um apoio moral, agora se tornava uma força-tarefa. Joana, sua amiga artesã, teve a ideia. Vamos fazer uma festa, amiga. Uma tarde do sorvete aqui na orla no próximo domingo. A gente espalha a notícia. Eu vendo meu artesanato, você vende seu sorvete. A gente bota uma caixinha de contribuição e explica a situação. O povo daqui gosta de você. Eles vão ajudar. A ideia, que parecia louca, encheu Laura de esperança. Davi, o pescador, ao saber do problema, apareceu no quiosque no final da tarde. Ouvi dizer que precisa de uma pia. Eletricidade e encanamento não são a minha praia, mas meu primo faz tudo. E eu entendo de madeira. A gente dá um jeito de adaptar esse balcão para passar a fiação e o cano. Nos dias que se seguiram, o quiosque se transformou num pequeno canteiro de obras. Enquanto Laura se desdobrava para produzir sorvete em dobro para a festa, Davi e seu primo trabalhavam no quiosque até tarde da noite. A luz da única lâmpada iluminava os dois, e Laura lhes trazia café e sorvete. Naquelas noites de trabalho e conversa, a amizade entre ela e Davi se aprofundou. Ele falava do mar, das estrelas que o guiavam na pescaria. Ela falava dos sonhos que tinha para Léo, da memória de sua mãe. Descobriram um no outro uma força tranquila, uma resiliência que se reconhecia no olhar. A tarde do sorvete foi um sucesso retumbante.
Joana e Laura fizeram cartazes à mão e espalharam pela vizinhança. Seu Elias anunciou na sua quitanda. No domingo, a orla em frente ao quiosque lotou. A comunidade inteira apareceu. Compraram sorvete, compraram o artesanato de Joana e, o mais importante, depositaram notas e moedas na caixinha com um bilhete que dizia: "Pela licença para sonhar da Laura". No meio da multidão estava um homem de meia idade com uma câmera fotográfica. Ele não era da cidade. Era um jornalista de um portal de notícias da capital do estado, que estava de passagem, fazendo uma matéria sobre o turismo na baixa temporada. Atraído pelo movimento, ele se aproximou, provou o sorvete de doce de leite, ouviu a história contada por Joana e ficou fascinado. Ele passou a tarde ali, fotografando, conversando com as pessoas, com Laura. No final do dia, quando contaram o dinheiro da caixinha, Laura chorou de emoção. Haviam arrecadado quase R$ 800. Era o suficiente para as taxas e para pagar os materiais que Davi usara. Com o dinheiro na mão e a ajuda de seu Elias, Laura enfrentou a burocracia. Foram dias de filas, documentos e paciência. Finalmente, com o quiosque adaptado e todos os papéis em ordem, ela voltou ao mesmo fiscal que a notificara. Entregou a pasta com tudo. O homem olhou, conferiu, carimbou e, sem mudar a expressão, entregou-lhe o alvará. Para ele, era só mais um papel. Para Laura, era sua carta de alforria. Ela voltou para o quiosque segurando aquele documento como se fosse um troféu. Comprou uma moldura simples e o pendurou na parede, bem à vista. Era a prova de que seu negócio não era mais um improviso, um ato de desespero. Era uma empresa, legítima, real. Na sexta-feira seguinte, o artigo do jornalista foi publicado online. O título era: "Na maré baixa, sorveteira une comunidade e transforma quiosque em símbolo de resiliência". A matéria contava sua história, elogiava seus sabores com memória e destacava a mobilização da comunidade. O artigo viralizou nas redes sociais da região. Laura estava exausta, mas feliz. Naquela noite, pela primeira vez, sentia-se verdadeiramente em paz. Colocou Léo para dormir, sentou-se na porta do quiosque agora legalizado, olhando o mar e o céu estrelado. Foi quando seu celular, um aparelho simples que mal usava, tocou. Um número desconhecido, de outro estado. Ela atendeu, hesitante. "Alô?" Houve um silêncio do outro lado, seguido por uma voz que ela pensou que nunca mais ouviria, escorregadia como óleo. "Laura, sou eu, Fernando. Ouvi dizer que você ficou famosa." A voz de Fernando no telefone era como um veneno que se infiltrava pela linha, ameaçando contaminar a paz que Laura lutara tanto para construir. Era a mesma voz sedutora e egoísta que a convencera a vender seu apartamento, a mesma que a sentenciara ao abandono. Mas agora havia um novo tom, o da ganância oportunista. "Laura, sou eu, Fernando. Ouvi dizer que você ficou famosa", ele disse, com uma falsa casualidade que a fez estremecer. "Aquele quiosque, a ideia foi minha, lembra? Acho que tenho direito a uma parte desse seu sucesso. Uma sociedade, talvez?" O sangue de Laura gelou. Sociedade? Ele queria uma parte do seu suor, das suas noites em claro, do seu medo. A mulher que tremia de joelhos na poeira meses atrás teria se desesperado. Mas a Laura que segurava o telefone agora era diferente. Era a dona da sorveteria da Laura, a criadora do sorvete de milho, a mulher que tinha um alvará com seu nome na parede. "Você não tem direito a nada, Fernando." Ela respondeu, a voz surpreendentemente firme, cortando o ar como uma faca. "A sua parte você gastou no dia em que nos deixou aqui para apodrecer." "Cuidado com o tom, Laura", ele retrucou, a sedução dando lugar à ameaça. "Eu ainda sou seu marido no papel. As coisas podem ficar complicadas. Pense bem, eu ligo de novo." E desligou. Laura ficou parada, o celular na mão, o coração batendo descompassado. O medo estava lá, uma criatura fria se enroscando em seu estômago. A ameaça velada de complicações legais, a possibilidade de ele voltar e destruir tudo. Aquilo a aterrorizava. Ela correu para a barraca de Joana, que ao ver seu rosto pálido a abraçou. Laura contou sobre a ligação. "Aquele canalha!" Joana exclamou indignada.
Ele não pode fazer isso. Você tem que lutar, amiga. Mais tarde, desabafou com seu Elias. O velho sábio a escutou, ajeitou os óculos e disse: Escorpião não vira vagalume, Laura. Ele sentiu o cheiro do seu mel e veio com o ferrão. Mas você não é mais a flor indefesa que ele abandonou. Agora você tem espinhos. Não deixe o medo dele te paralisar. Use a raiva dele como adubo. As palavras de seus amigos foram a armadura que ela precisava. Aquele medo não a paralisaria. Pelo contrário, ela percebeu que a melhor defesa era o ataque. Não um ataque de gritos ou vingança, mas um de crescimento. Ela precisava se tornar tão grande, tão inegavelmente bem-sucedida, que a sombra de Fernando se tornasse insignificante. A fama do artigo online lhe trouxera novos clientes, mas eram curiosos, passageiros. Para se solidificar, para construir uma muralha financeira contra a ameaça dele, ela precisava de algo mais. Precisava de uma criação que transformasse seu quiosque de um ponto pitoresco em um destino obrigatório. Mergulhou novamente no caderno de sua mãe. Passou por receitas de chocolate, de coco, de amendoim. E então encontrou uma anotação simples, quase um rabisco, no canto de uma página. Ideia. E se Julieta, em vez de morrer por Romeu, virasse sorvete? Sua mãe nunca chegara a desenvolver a receita. Era apenas uma semente de um sonho. E Laura decidiu que era hora de fazê-la florescer. Romeu e Julieta. A combinação de goiabada com queijo era um clássico em todo o Brasil. Um sabor de casa de avó, de lanche da tarde, de conforto. Mas transformá-lo em um sorvete sofisticado era um desafio monumental. O primeiro passo foi a goiabada. Ela se recusou a usar as latas industrializadas, cheias de açúcar e conservantes. Com a ajuda de seu Elias, conseguiu um fornecedor de goiabas vermelhas, frescas e perfumadas. Passou 2 dias na pequena cozinha do quiosque, cozinhando as frutas lentamente em um tacho de cobre que pegou emprestado. O resultado foi uma goiabada cascão artesanal, escura, densa, com um sabor profundo e complexo que em nada lembrava a versão industrial. O quiosque ficou impregnado com um perfume divino. O segundo desafio era o queijo. Misturar pedaços de queijo no sorvete não funcionaria. Eles congelariam e ficariam duros como pedra. Ela precisava da essência do queijo na cremosidade do sorvete. Após testes que lhe custaram seu precioso leite e creme de leite, ela chegou à solução. Uma base de sorvete neutra, enriquecida com um queijo Minas curado de alta qualidade, que ela ralava e infusionava no leite morno antes de coar. O resultado era um sorvete branco, com uma cremosidade incrível e um sabor sutilmente salgado e tangue no final, que limpava o paladar. O grande finale foi a montagem. Ela mesclou a base de queijo com as grossas fitas de sua goiabada artesanal. Ao olhar para a cuba de sorvete, viu que era mais que uma sobremesa. Era uma obra de arte. As espirais vermelhas da goiabada dançando no creme branco. Ela o batizou de Julieta Imortal. No sábado seguinte, ela colocou uma pequena placa na frente do quiosque. Lançamento especial. Julieta Imortal. Sorvete de queijo com goiabada cascão artesanal. Davi foi um dos primeiros a provar. Ele pegou a primeira colherada. Seus olhos se fecharam e um longo suspiro escapou de seus lábios. Ele ficou em silêncio por um momento, apenas saboreando. Laura, ele disse finalmente, a voz cheia de assombro. Isso não é sorvete. Isso é poesia. Você pegou um pedaço da nossa memória e transformou em uma coisa nova e perfeita. Você é uma artista. Naquele momento, sob o sol da tarde, olhando para o rosto admirado de Davi, Laura sentiu uma onda de calor que nada tinha a ver com o clima. Era um carinho, um reconhecimento que ia além do seu sorvete. Era ele a vendo, de verdade. A notícia do Julieta Imortal se espalhou como fogo em palha seca. O sorvete se tornou um fenômeno. As pessoas vinham de cidades vizinhas para prová-lo. O quiosque vivia lotado. Laura mal dava conta. E como o escorpião que seu Elias previra, Fernando voltou. Ele apareceu numa tarde de sexta-feira, no auge do movimento. Estava bem vestido, o cabelo arrumado, o mesmo ar de superioridade. Ele não veio sozinho. Trouxe um homem de terno, com uma pasta na mão. Laura, que bom te ver prosperando, ele disse em voz alta.
para que todos os clientes ouvissem. Vim te apresentar o Dr. Matos, meu advogado. Viemos apenas formalizar nossa sociedade e discutir a minha parte nos lucros. O silêncio caiu sobre o quiosque. Todos os olhares se viraram para Laura. Ela sentiu o sangue fugir de seu rosto, mas então olhou para o alvará emoldurado na parede. Olhou para Joana, que parou de arrumar suas cangas e se aproximou. Olhou para Davi, que largou sua rede de pesca e ficou de pé, a poucos metros, observando. Ela não estava mais sozinha. Respirou fundo, secou as mãos no avental e caminhou até Fernando, parando a 1 metro de distância. Sua parte, Fernando, ela disse, a voz calma e clara, sem um pingo de tremor. A sua parte nos lucros foi gasta na moto em que você fugiu. A sua parte foi gasta nas suas noitadas na capital, enquanto seu filho comia pão com manteiga, porque era o que a gente podia pagar. Ela continuou, a voz ganhando força a cada palavra. Este quiosque era uma ruína. Fui eu que o levantei com meu trabalho e com a ajuda de gente de bem. Esta sorveteria tem um alvará de funcionamento no meu nome. Ela apontou para a parede. E se você e o seu doutor não saírem daqui em 1 minuto, eu vou chamar a polícia. Não por sermos marido e mulher no papel, mas por perturbação da ordem e tentativa de extorsão. E pode ter certeza que, na delegacia, eu vou fazer questão de registrar uma queixa por abandono de incapaz e pedir o pagamento retroativo de cada centavo de pensão que você deve ao Léo. Fernando ficou pálido. O advogado, percebendo que a mulher diante deles não era a vítima que imaginava, deu um passo para trás. Fernando olhou ao redor. Viu os olhares hostis dos clientes, viu Davi de braços cruzados, uma montanha silenciosa de proteção, viu a expressão de "nem pense nisso" no rosto de seu Valdir, que observava tudo da porta de sua borracharia. Ele estava em território inimigo, mascando uma ofensa que não teve coragem de proferir. Ele se virou e foi embora, o advogado em seus calcanhares, derrotado, humilhado. Quando ele sumiu, o quiosque explodiu em aplausos. Laura, com as pernas bambas, apoiou-se no balcão, o coração batendo forte, não de medo, mas de adrenalina. Uma adrenalina vitoriosa. Ela não apenas havia enfrentado seu demônio, havia-o exorcizado, em praça pública, com a arma mais poderosa que construíra, sua própria força. A partida humilhada de Fernando deixou um vácuo no ar, que foi rapidamente preenchido por uma onda de orgulho e celebração. Para a pequena comunidade da Orla, a vitória de Laura foi uma vitória de todos. Ela não era mais a coitada que o marido largou. Era a nossa Laura, um símbolo de que a dignidade não estava à venda. O quiosque, que testemunhara o confronto, tornou-se mais popular do que nunca. A história da mulher que enfrentou o ex-marido com um alvará na parede e um sorvete perfeito na vitrine virou lenda local. O Julieta Imortal deixou de ser um sabor e virou um hino. As pessoas vinham de cidades vizinhas, não apenas para provar o sorvete, mas para ver a mulher que o criara. Laura, no entanto, sabia que a fama era passageira e que o quiosque, por mais amado que fosse, era pequeno demais para seus sonhos e para a demanda crescente. O lucro daquele verão, impulsionado pela publicidade inesperada, foi o maior que ela já tivera. Era hora de dar o próximo passo, um passo que a aterrorizava e a excitava na mesma medida. Eu vou alugar a loja, ela anunciou para Joana e seu Elias numa manhã de planejamento, apontando para uma loja vazia, maior e mais bem localizada na Orla, que estava fechada há meses. É um aluguel caro, Laura, e uma responsabilidade muito maior, ponderou seu Elias, sempre com sua cautela protetora. Eu sei, respondeu Laura, mas é por isso que eu não vou fazer isso sozinha. Ela se virou para Joana. Amiga, você quer ser minha sócia? Cuidar da loja, do atendimento enquanto eu fico na produção? A gente divide o trabalho e os lucros. Os olhos de Joana se encheram de lágrimas. Você está falando sério? Eu? Sócia? Quem mais seria? Sorriu Laura. Você esteve comigo desde o começo. A reforma da nova loja foi a materialização daquela rede de afeto que Laura construíra. Com o dinheiro da entrada, ela assinou o contrato. O resto foi na base da camaradagem e do talento local. Davi, o pescador, revelou-se um carpinteiro de mão cheia. Durante suas folgas do mar, ele passava os dias na loja,
construindo um balcão de madeira de demolição que era uma obra de arte. Prateleiras para os potes e mesas rústicas e charmosas. Durante essas longas horas de trabalho, entre o barulho da serra e o cheiro de madeira, a amizade deles floresceu em algo mais profundo. Compartilhavam o almoço sentados no chão empoeirado. Falavam sobre seus filhos, seus medos e seus sonhos. Davi a admirava, não com a piedade que via nos olhos de alguns, mas com um respeito genuíno por sua força e talento. Laura via nele não um salvador, mas um parceiro. Um homem cuja força estava na gentileza e na constância. Numa noite, após um dia exaustivo de lixar o balcão, os dois ficaram em silêncio, apenas olhando o espaço que tomava forma. A luz da rua entrava pelas janelas sujas, iluminando a poeira que dançava no ar. "Vai ficar lindo, Laura", disse Davi, a voz baixa. "Eu não teria conseguido sem você", ela respondeu sinceramente. Ele se aproximou, tirou um cisco de serragem do cabelo dela, com uma delicadeza que contrastava com suas mãos calejadas de puxar redes. Seus olhares se encontraram, e a eletricidade que vinha crescendo entre eles finalmente encontrou seu caminho. Davi a beijou. Um beijo calmo, terno, com gosto de sal, de madeira e de recomeço. Ali, no meio da bagunça de sua futura loja, Laura sentiu seu coração, que ela pensava estar remendado, finalmente se tornar inteiro outra vez. A Laços de Sabor, sorveteria artesanal, foi inaugurada num sábado de sol. A loja era linda, as paredes pintadas em tons de areia, o balcão de madeira de Davi, as mesas com pequenos vasos de flores. O lugar estava lotado. Seu Elias, emocionado, cortou a fita inaugural. A nova loja permitiu que Laura expandisse seu cardápio. Além dos sorvetes, ela passou a servir o café que os clientes tanto pediam, bolos caseiros feitos com as receitas do caderno de sua mãe e o seu famoso chocolate quente com uma bola de sorvete de baunilha artesanal. O sucesso foi estrondoso, e então o destino bateu à sua porta novamente. Desta vez, na figura de uma mulher elegante, de cabelos grisalhos e olhar arguto. Ela se apresentou como Isabel, dona de uma famosa rede de restaurantes gourmet na capital. "Minha querida, eu estava na região e ouvi falar de um sorvete milagroso de queijo com goiabada. Tive que vir provar", disse ela, após saborear uma tigela de Julieta Imortal. "E devo dizer, a fama não faz jus ao produto. É simplesmente o melhor que já provei." Dona Isabel foi direta. "Eu quero o seu sorvete nos meus restaurantes, todos os seus sabores. Quero potes com a sua marca, Laços de Sabor, para vender no meu empório. Estou falando de uma encomenda inicial de 500 potes por mês." Laura quase deixou a colher cair. 500 potes. Era uma produção industrial, um volume que ela mal conseguia conceber. A oferta era a chance de uma vida, segurança financeira, reconhecimento nacional. Mas um medo frio a percorreu. Como ela faria isso sem se tornar uma indústria? Sem perder a alma, o toque artesanal, o sabor de memória que era a essência de tudo? Ela passou dias angustiada com a proposta. O fantasma de Fernando parecia sussurrar em seu ouvido: "Você não tem ambição." Seria recusar a proposta uma prova de que ele estava certo? Dividiu sua angústia com seus conselheiros. Joana estava eufórica, Davi compreensivo. "Faça o que o seu coração mandar, Laura. O importante é você continuar sendo você. Foi seu Elias quem lhe deu a chave. Crescer não é trair suas raízes, minha filha. É dar a elas galhos mais fortes para alcançar o sol. Você só precisa garantir que os galhos não quebrem o tronco." Inspirada, Laura tomou uma decisão. Usou parte de seu lucro para comprar uma passagem de avião, a primeira de sua vida, e foi para a capital se encontrar com Dona Isabel. Não foi como uma pequena comerciante deslumbrada, foi como uma empresária. Na reunião, na sede luxuosa dos restaurantes de Isabel, Laura apresentou sua contraproposta. "Dona Isabel, eu fico imensamente honrada com a sua oferta e aceito fornecer para os seus restaurantes", começou ela, a voz firme. "Mas sob as minhas condições. A produção não sairá da minha cidade. Eu vou montar uma pequena cozinha-ateliê aqui, onde vou treinar e empregar mulheres da minha comunidade, a maioria mães solteiras como eu."
Não abrirei mão de um único ingrediente natural, nem de nenhum passo do processo artesanal. A marca é Laços de Sabor, e a história por trás dela, a história da minha gente, tem que ser contada. O crescimento do meu negócio tem que ser o crescimento da minha comunidade. Isabel a ouviu, os olhos atentos fixos nela. Quando Laura terminou, a poderosa empresária não sorriu. Ela se levantou, estendeu a mão e disse, com um respeito que valia mais que qualquer contrato: minha querida, eu não estava oferecendo um contrato a uma sorveteira. Estava oferecendo a uma chefe. E sua proposta é ainda melhor que a minha. Negócio fechado. Laura voltou para casa, o contrato assinado na bolsa. Ela olhou pela janela do avião, as nuvens abaixo, sentindo-se no topo do mundo. Não por causa do dinheiro, mas por ter ditado as regras de seu próprio sucesso. Pousou em sua cidade e foi direto para a praia. Davi a esperava no final da tarde. Ela correu para seus braços e contou tudo. Olharam juntos para a fachada iluminada da Laços de Sabor. O futuro, antes uma estrada escura e assustadora, agora era um oceano de possibilidades. E Laura, finalmente, era a capitã de seu próprio navio. 2 anos se passaram desde a assinatura do contrato que mudou tudo. A Laços de Sabor deixou de ser uma promessa e se tornou uma joia da coroa gastronômica do litoral. A pequena loja na orla vivia cheia, e a cozinha-ateliê, construída nos fundos, era o coração pulsante de um sonho que se tornara empresa. Lá, sob a liderança de Laura, um time de 6 mulheres, todas da comunidade, a maioria mães solteiras, transformava as melhores frutas da estação em potes de sorvete que eram enviados para os restaurantes mais chiques da capital. Laura fazia questão de pagar salários justos, oferecer horários flexíveis e um ambiente de trabalho que era o oposto do mundo competitivo e cruel que ela imaginava existir lá fora. O lema delas, pintado na parede da cozinha, era uma frase do caderno da mãe de Laura: o principal ingrediente é o respeito. A vida pessoal de Laura também encontrara seu eixo. Ela e Davi estavam construindo uma vida juntos. Ele não deixou o mar, sua grande paixão, mas agora passava mais tempo em terra firme, como parceiro de Laura na vida, e informalmente, nos negócios. Era ele quem cuidava da logística, das entregas, da manutenção da loja. Era um pai maravilhoso para Léo, ensinando-o a empinar pipa na praia, a reconhecer os peixes, a ter respeito pela força das marés. Juntos, os 3 formavam uma família unida não por laços de sangue, mas por laços de afeto, respeito e admiração mútua. Laura, fiel às suas raízes, criou uma fundação. Com uma pequena porcentagem dos lucros do contrato com Dona Isabel, ela iniciou um programa de microcrédito para mulheres da cidade, que como ela um dia tinham um sonho e nenhuma oportunidade. Ajudou uma a montar uma pequena confecção, outra a vender quentinhas, outra a expandir seu artesanato. Sua história se tornou um farol e a sorveteira da Laura, como era carinhosamente chamada, virou uma espécie de madrinha dos pequenos empreendedores locais. Ela não estava apenas construindo seu império, estava ajudando a erguer os dos outros. Mas o passado, por mais distante que pareça, sempre guarda um último eco. Era um final de tarde de sábado, o céu tingido de rosa, a loja cheia de famílias rindo. Laura estava no caixa, e Davi servia os clientes com a ajuda de Joana. Léo, agora com quase 7 anos, estava sentado a uma mesinha, concentrado em desenhar. Foi quando Laura o viu. Do outro lado da avenida, sentado em um banco de praça de frente para a sorveteria, estava Fernando. O tempo não havia sido gentil com ele. Estava magro, os ombros caídos, o cabelo ralo, o ar de derrota pairando sobre ele como uma nuvem. Ele não olhava para a loja com raiva ou cobiça. Olhava com uma melancolia infinita, como um fantasma observando a vida que continuou sem ele e que floresceu justamente por causa de sua ausência. Ele via as luzes, ouvia as risadas, via a mulher que ele chamou de inútil, comandando aquele pequeno universo de alegria. E via o menino, seu filho, sendo abraçado por outro homem. O coração de Laura não disparou. Não houve medo, não houve ódio. Houve apenas um suspiro longo e cansado, o último fio de uma história antiga que precisava ser cortado.
Eu já volto, ela disse a Davi, que seguiu seu olhar e entendeu na hora. Ele apenas assentiu, os olhos dizendo: estou aqui. Laura limpou as mãos no avental. Atravessou a rua, os carros parando para ela passar. Caminhou até o banco e parou na frente de Fernando. Ele levantou a cabeça devagar, os olhos fundos e sem brilho. Laura, ele sussurrou, a voz rouca. Eu não vim pedir nada. Eu precisava ver. Seus olhos se encheram d'água. Todos os meus planos deram em nada. Eu perdi tudo. E você construiu tudo isso a partir do nada que eu te deixei. Ele olhou para Léo. Ele está tão grande. Uma lágrima escorreu pelo rosto dele. Uma lágrima de genuíno arrependimento. O tipo de dor que só vem quando não há mais conserto. Laura o observou, e a imagem do homem arrogante que a humilhou se dissolveu para sempre, dando lugar apenas à figura trágica de um homem que se perdeu de si mesmo. Ela não disse, eu te perdoo, pois o perdão já era um fato consumado dentro dela há muito tempo. Em vez disso, ela lhe deu o presente da paz, a única coisa que ele talvez ainda pudesse receber. Fique aqui, ela disse, e voltou para a sorveteria. Passou pelo balcão, pegou um pote e uma colher. Com um gesto calmo, serviu uma única e perfeita bola de sorvete. O de morango, o primeiro sabor, o sabor do recomeço. Atravessou a rua novamente e estendeu o copo para ele. Tome, para você não se esquecer de onde os verdadeiros sonhos começam. Eles não começam em planos grandiosos, Fernando. Começam no sabor de uma fruta fresca, no amor de um filho, na força que a gente descobre quando pensa que não tem mais nada. Ele pegou o sorvete, as mãos tremendo. Provou. O sabor da fruta, o sabor da verdade, o sabor de tudo o que ele havia perdido, o fez chorar abertamente. Um choro silencioso e amargo de um homem que finalmente entendia o tamanho de seu erro. Adeus, Fernando, disse Laura suavemente. Ela se virou e caminhou de volta para a sua luz, para a sua vida, sem olhar para trás. Ele ficou lá, sozinho no banco, comendo o sorvete de morango sob as luzes da sorveteria que um dia fora uma espelunca, o último e amargo sabor de seu fracasso. Naquela noite, após fechar a loja, Laura, Davi e Léo caminharam pela areia da praia, sob a lua cheia. Léo correu na frente rindo, tentando pegar as ondas. Davi abraçou Laura por trás, e ela recostou a cabeça em seu peito. Acabou? Ele perguntou baixinho. Sim, respondeu ela. Agora, acabou de verdade. Ela olhou para o seu império. A loja iluminada, sua equipe que se tornara uma família, o homem que a amava por quem ela era, o filho que era seu sol. E no bolso de seu avental, ela sentia o toque suave do caderno de receitas de sua mãe. O passado não era mais um peso. Era a raiz profunda que sustentava a árvore mais linda e frondosa que ela poderia ter plantado. E os frutos? Os frutos eram infinitamente doces. E essa, pessoal, foi a incrível jornada de Laura. Uma história que nos ensina que os ingredientes mais importantes da vida são a coragem, a resiliência e o amor. Se você também se emocionou e se inspirou, deixe seu curtir. Se inscreva no nosso canal para mais histórias de superação e comente aqui embaixo. Qual o seu sabor de memória preferido? Um beijo grande e até a próxima.